Bom dia, irmãs, irmãos. Vamos iniciar nossa aula. Vamos fazer uma oração? Pai, nós agradecemos, Senhor, por podermos reunir, estarmos congregando em Teu nome, abrindo as Escrituras para aprendermos mais de Ti, Senhor. Isso é uma honra, um privilégio que o Senhor nos concede. E pedimos que o Senhor nos dê corações humildes, corações sedentos por Tua palavra, e também abertos para aprendermos com os Teus ensinamentos, Senhor. Não sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto, a que nós clamamos para cada um de nós. E assim, Senhor, que o Senhor nos conduza, tanto agora nessa aula, como logo mais no culto geral, Senhor. Que o Teu nome seja honrado no nosso meio. Que a Tua igreja seja suprida, alimentada pela Tua palavra. Assim pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade àquela série que nós estamos estudando sobre a importância da comunhão, a igreja essencial, e nós vamos falar hoje sobre o assunto da confissão. Confissão, o tema é esse: confissão, a porta de entrada para a cura da alma. Confissão, a porta de entrada para a cura da alma. Nós vamos trabalhar o Salmo 32, vamos ver o exemplo de Davi. A nível de confissão, acho que é um texto bastante importante que a Bíblia nos deixa como exemplo. Mas nós não vamos nos fixar somente no Salmo 32, inclusive teremos que explorar, obviamente, o Salmo 51, que se trata do mesmo assunto e tanto um como o outro foram escritos na mesma ocasião na vida de Davi, por causa do mesmo evento na vida de Davi, né? Então vamos ver primeiramente o que a gente já viu, uma rápida recapitulação, que nós já vimos nessa série aqui de exposições. Nós vimos em primeiro lugar o texto de Gálatas 5, de 13 a 15, nós já estudamos o tema em defesa da unidade no corpo de Cristo, vimos que o corpo de Cristo não tem divisões, não tem facções, ele é uno, mas também é múltiplo ao mesmo tempo, e vimos que a igreja cresce e prospera quando ela vive em unidade. Em segundo lugar, na segunda aula, em Atos 2, 42 a 47, nós já vimos que ali as marcas essenciais de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vimos todas essas marcas essenciais e como ela se relaciona na vertical com Deus e na horizontal entre nós, homens, tanto com os de dentro como os de fora da igreja. Em terceiro lugar, na última aula, nós vimos o fundamento da comunhão dos santos, em 1 João, capítulo 1 todinho e o capítulo 2, de 1 a 2. Nós vimos a comunhão dos santos só é possível para os que andam na luz, andam na verdade, não são misteriosos, por assim dizer, né? Nós vimos que a comunhão só é possível para aqueles que são luz, que são visíveis aos olhos dos outros, né? E a gente pode se conhecer mutuamente. Então isso é andar na luz. Como introdução hoje, eu gostaria que você fosse para o texto que nós vamos estudar com a seguinte ideia. Esse pensamento, essa premissa aqui, por exemplo, se perdoar ou dar o perdão para quem ofendeu é cura para a alma daquele que foi vítima, você entende isso, não é? Fala-se muito em dar o perdão. A igreja fala muito, não, você precisa perdoar, você precisa perdoar, é verdade. Mas às vezes não que nós esquecemos completamente, mas nós falamos menos do outro lado da moeda, né? Então, se dar o perdão é cura da alma para aquele que foi ofendido, foi vítima, confessar pecados ou pedir perdão, aqui o que nós vamos estudar é pedir perdão, tá? Confissão no sentido de pedir perdão para quem se ofendeu é cura para a alma do ofensor. Aquele que confessa pecados também confessa os seus pecados, óbvio, né? Você não pode confessar pecado dos outros, né? Então você vai confessar os seus pecados, e quando você confessa, você também é curado, você encontra a cura da alma. A palavra confessar, com as suas variantes nos textos bíblicos, confessar ou professar, admitir, jurar, prometer, todas elas se encontram nas Escrituras como sinônimos de confessar, todas essas palavras aqui, mas no grego, somente 2 termos são encontrados nas Escrituras: exomologeu e homologeu.
Os dois termos significam a mesma coisa, que é confessar ou as suas variantes. Pode ser professar, pode ser admitir, jurar ou prometer, né? O confessar ou professar a fé cristã é uma das situações em que o termo aparece, né? É professar, é dizer com a sua própria boca, eu confesso a minha fé, ou confessar ou professar o nome de Cristo ao mundo. É o que Jesus disse, que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, né, que está nos céus. É essa confissão ou profissão, né, de fé, ou do nome do Senhor, ou daquilo que você crê, né, que também faz parte desse termo exomologeu ou homologeu no grego, tá? Mas não é esse confessar que nós vamos estudar essa manhã. Nós vamos estudar o segundo ponto em que o termo também aparece, que é confessar ou admitir pecados cometidos. Esse confessar pode ser em oculto, seja em oculto diante de Deus, ou publicamente diante dos homens. Existem essas duas situações na palavra de Deus, nas Escrituras, e é o que nós aprendemos. Ou você pode confessar diante de Deus, ou admitir diante dos homens. Para começar, nós precisamos entender que todo pecado que é cometido, primeiramente é diante de Deus. Todo pecado é quebra dos princípios divinos. Então ele, em primeiro lugar, é contra Deus. Por isso, sempre se confessa a Deus. Mas, em algumas situações, também é necessário confessar para os homens, a quem você ou eu ofendemos, não é? Vamos ao texto dessa experiência de Davi. Experiência difícil para ele, mas extremamente didática para nós. Vamos ver o que Davi nos ensina no Salmo 32, de 1 a 7. Eu vou lendo o texto, né, e a gente vai explicando versículo por versículo, tá? Aí na sequência. Então, Salmo 32, de 1 a 7, em primeiro lugar, nos dois primeiros versículos, o que nós vemos? Nós vemos que Davi parece que começa o seu ensinamento, escreve o Salmo, de trás para frente, porque ele já começa o Salmo com a conclusão, e ele diz assim: feliz aquele que é perdoado. Então parece que ele faz uma inversão aqui. Antes de expor a sua argumentação, ele já dá a conclusão. É feliz ou bem-aventurado, né, como segue comigo versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então esta é a conclusão do ensinamento que ele aprendeu e agora ele repassa para nós, repassa para os seus leitores, através desse salmo. Então ele já começa mostrando a alegria. A maior alegria humana é ter paz com Deus. Não há alegria maior para o ser humano do que ter paz com Deus. Riquezas não traz alegria plena. Família toda organizadinha, bonitinha, tudo no lugar, não traz alegria plena. Casamento não traz alegria plena. Aliás, família e casamento perfeito não existe, né? Então, porque todos somos pecadores e todos nos ofendemos mutuamente. Então, só paz com Deus traz plena alegria ao ser humano. Depois Davi continua dizendo o drama de perder a paz com Deus. Então agora ele vai descrever a sua experiência, e você sabe, todos nós sabemos, que tanto o Salmo 32 como o Salmo 51 expõe o drama da disciplina de Deus sobre Davi. Quando, o que aconteceu, vocês se lembram? Por que Deus disciplinou o seu filho Davi? Porque ele havia cometido 2 graves pecados, não é? Não só 2, ali você pode esmiuçar mais, mas os principais. Ele adulterou com Batseba, a sua vizinha de muro, não é? A vizinha. Ele adulterou com a vizinha. Em segundo lugar, ele matou o marido da vizinha, para ficar com a vizinha. Ele matou Urias, né? Então ele cometeu homicídio e adultério, né? Então o drama começa aí, e Davi explica, olha só, enquanto ele não
tomou alguma atitude, algum remédio para ser curado, olha o que aconteceu com ele enquanto ele permaneceu em pecado. Versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aqui ele está dizendo simplesmente o seguinte: eu estou semi-morto. Eu não tenho mais alegria em nada neste mundo. Eu não tenho prazer em nada neste mundo. Eu estou aqui, mas é como se eu já estivesse com o pé na cova, por assim dizer. Eu já estou semi-morto, eu não tenho vida. Por quê? Por causa dos meus pecados. Assim ele diz. Então Deus aplica a disciplina nos filhos para produzir arrependimento e cura. Davi é filho, por isso o pai o disciplinou. O Espírito Santo em nós, ou no caso em Davi, operou nele uma tristeza tão profunda que ele caiu em si, como o filho pródigo. Na sequência, versículo 5, a gente vê o resultado da disciplina eficaz de Deus. Veja, Davi não se arrependeu e não confessou por conta própria, por força própria, por capacidade própria. Não, ele só fez isso porque Deus operou nele o arrependimento através da disciplina, do sofrimento. Então ele diz no versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então aqui a gente percebe que o resultado da disciplina eficaz de Deus é a admissão. Veja, Davi admitiu que pecou. Ele disse aqui: meu pecado, minha iniquidade. Ele não transferiu para ninguém. Ele não impôs sobre as circunstâncias ou sobre pessoas, mas ele trouxe para si, ele assumiu, ele se responsabilizou. E ele não fez só isso, mas ele tomou uma atitude, ele confessou. O remédio ou a cura só vem para o pecador, só vem através da confissão. Só isso é o que a Bíblia nos indica, não é? Confissão. Na sequência, versículo 6, qual é a lição aprendida aqui? Davi então chega num ponto que ele começa agora a instruir a outros. Ele fala, versículo 6, sendo assim, ou seja, por causa disso, por causa do sofrimento do homem piedoso como eu, ele admite que ele é piedoso. Ele não está falando que ele é perfeito. Piedoso não significa perfeito, mas significa aquele que tem relacionamento com Deus. Aquele que vive piedosamente é aquele que vive em comunhão com Deus. E ele diz que aquele que vive piedosamente te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Então ele está dizendo aqui a lição é que o homem piedoso, a pessoa que peca, mas que é trabalhado por Deus, ele não deixa para amanhã pedir perdão ou confessar o seu pecado. Ele não empurra para depois. Ele quer se livrar, e ele diz assim, como se ele estivesse dizendo assim: o homem vai procurar o Senhor em tempo de poder achar-te. Ele vai rapidamente resolver o problema com Deus e com aquele contra quem ele pecou. Ele não vai ficar pensando duas vezes, será que eu vou, será que eu não vou? Não, ele vai imediatamente. Essa é a lição que Davi aprendeu. Por quê? Ele explica nos versículos anteriores: enquanto eu me calei, eu sofri absurdamente. Enquanto eu omiti ou eu procrastinei a confissão de pecados, eu fui adiando e adiando, eu fui morrendo cada dia um pouco mais. Minha alma morreu dentro de mim. Então o homem piedoso não vai deixar isso acontecer, ele vai correr para resolver o problema com Deus. Então essa é a lição que ele aprende: admissão e confissão urgentes. Ele encerra, o trechinho que nós estamos lendo aí, ele encerra com a colheita da obediência. Uma vez que ele confessou o pecado, então ele diz no versículo 7, versículo 6, finalzinho, também diz: com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão.
Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ele está dizendo o seguinte: ainda que muitas águas transbordando sobre o piedoso, significa muita gente acusando essa pessoa, muita gente querendo trazer à baila de novo o pecado daquela pessoa, mas uma vez confessado, aquilo não o atingirá, porque ele resolveu o problema diante de Deus. Uma vez resolvido o problema diante de Deus, ele não se importa mais com as muitas águas que podem vir sobre ele, as muitas acusações dos seus inimigos. E ele inclusive agora vê Deus de uma outra forma. Ele tem paz com Deus, e por isso Deus passa de inimigo e opressor, porque uma vez que você se esconde de alguém, é porque você não quer contato com aquela pessoa, e ela é como se fosse um inimigo, porque Deus, nesse caso do pecador, é o seu inimigo. Deus não tem comunhão com o pecado, e Ele não está, Deus não faz concessões, a não ser que se faça exatamente segundo a regra dele para a purificação de pecados. Inimigo aqui, entendam o que eu quero dizer. O pai que disciplina o filho, no momento da disciplina, não é olhado pelo filho como um papai amoroso, mas como um papai disciplinador, como alguém que me fere, como alguém que está se opondo à minha atitude. É isso que eu quero dizer como inimigo. É alguém que não está aceitando a minha atitude, por isso o filho olha para o pai com temor, com um certo pavor, não entendendo às vezes direito aquilo que está acontecendo, mas depois ele vai entender. Mas aqui então Davi já olha para Deus de outra forma. Uma vez resolvido o seu problema com Deus através da confissão, ele então olha para Deus e diz assim: tu és o meu esconderijo. Agora não fujo mais do Senhor, pelo contrário, eu corro para o Senhor. Eu quero estar com o Senhor, só o Senhor me protege. Só o Senhor me protege das falsas acusações, uma vez que eu já fui perdoado pelo Senhor, então eu me escondo em Ti. Tu és o meu esconderijo, ele diz, né? Tu és o meu preservador, Tu me preservas, Tu me libertas do quê? Do peso do pecado, da alma atribulada, do veneno do pecado que estava dentro de mim. Tu me libertas disso tudo. Então vejam a alegria de alguém que foi perdoado, é como ele diz o começo do Salmo, não é? Então a confissão de pecados restaura a alegria da alma. Em última instância, a lição aprendida é essa, é a confissão de pecados que restaura a alegria da alma. Eu quero então fazer uma conexão com o Salmo 51, como eu disse para você. Abra agora o Salmo 51 comigo. Salmo 51, na mesma ocasião que tudo isso aconteceu na vida de Davi, ele então agora expressa algumas situações diferentes, um pouco diferentes do que ele já expôs no Salmo 32. Ele começa dizendo assim: ele clama por misericórdia. A primeira coisa, no versículo 1, nas duas primeiras partes, né, do versículo 1, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. O que Davi está fazendo aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: ele roga que Deus não lhe dê o que ele merece. Quando se fala em misericórdia, misericórdia é apelar para que Deus não lhe dê o que ele merece, o que ele merecia por causa do pecado. Qual é o salário do pecado? É isso que ele merecia. Ele entende isso, ele sabe disso. Então ele fala assim: Senhor, não me mate. É mais ou menos isso que é pedir misericórdia, clemência diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Então ele entende isso. E apagar pecados, na sequência ele também diz aqui, né? Apagar as minhas transgressões, na última parte do versículo 1, é perdoar. Apagar aqui é eliminar, tirar de mim, me lavar, me purificar, né? É perdoar. Apagar aqui então é perdoar. E ele diz
no finzinho do versículo 1 até o versículo 3, esse que nós estamos aí: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Presta atenção: minhas, meus, minhas, meus, minhas, meus, semelhante ao Salmo 32. Ele assume, ele admite, ele não transfere. Então ele está mostrando aqui: lava-me completamente, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele tem convicção do pecado, ele admite. Então, a confissão do pecado tem que ser com toda clareza. Os termos que ele usa aqui, você pode olhar para eles da seguinte maneira: você pode olhar para eles mostrando ou entendendo que Davi estava colocando em detalhes o seu pecado. Transgressão, iniquidade, pecado, são termos que mostram, como é que eu posso dizer assim, ângulos diferentes do pecado cometido. Então ele tá dizendo aqui que eu confesso, eu dou nome aos bois. Se eu cometi adultério, eu chego diante de Deus e digo: eu adulterei. Se eu matei uma pessoa, eu digo: Senhor, eu matei o fulano. Então ele não está assim: Senhor, perdoa os meus pecados, de forma genérica, geral. Não, ele está dando nome aos bois. Então isso é importante, é admitir e não transferir também, mais uma vez, não transferir para ninguém e nem para nada. Às vezes não é pessoa, às vezes a pessoa diz assim: eu pequei, mas também pensa, a vizinha estava nua, isso me atraiu também, vamos dividir a culpa aí, Não. Ou às vezes as circunstâncias: Senhor, eu roubei do meu patrão porque eu estou passando fome lá em casa, eu estou com dificuldade lá em casa, por isso que eu roubei da firma, onde eu trabalho. Senhor, vamos dividir a culpa aí, Não, a circunstância. Não. É meu pecado. Davi traz para si: é meu pecado. Então, em terceiro lugar, aqui no Salmo 51, versículo 4, ele diz: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está dizendo para Deus: eu pequei contra ti. Então, nós temos que reconhecer que todo pecado é contra Deus em primeiro lugar. Sempre é contra Deus em primeiro lugar. Então, Davi, aqui ele mostra que é importante assumir toda a responsabilidade pelas consequências do pecado, ou a colheita. O que ele quer dizer com esse termo aqui? De modo, fiz o que é mal, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, o Senhor pode fazer o que quiser comigo, inclusive exterminar a minha vida, porque o Senhor é justo e o Senhor é puro nisso, porque eu mereço isso. Lembram-se lá do começo? Senhor, tem misericórdia, não me dê isso, por favor. Mas ele não está querendo dizer, ele não chega para Deus e fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, então o Senhor me deve perdão. Não, Deus não deve perdão para ninguém. Nós pedimos, rogamos, imploramos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Então ele está querendo dizer aqui, que quando ele reconhece isso, e ele sabe que qualquer colheita que vier sobre ele é justa. E veio, não veio? Vocês se lembram o que aconteceu? Primeiro, o filhinho que Batseba engravidou, o filhinho morreu, desse adultério de Davi, o filhinho morreu. Segundo, que mais Deus impôs sobre Davi? Absalão escandalizou seu pai, dormindo com as suas esposas, concubinas, em praça pública. Ele foi escandalizado. Colheita. A gente às vezes fala assim: mas Deus não impõe colheita. Quem disse? Quem disse? Deus pode impor o que Ele quiser sobre nós. Ele é Deus. E você, como pecador, você devia fazer como Davi: pequei. E o Senhor é justo no que o Senhor fizer. Pode fazer o que o Senhor quiser, que o Senhor é justo. Eu não sou justo. Eu clamo por misericórdia, e eu não tenho direito nenhum diante de Ti. Então, avançando, versículo 6, agora Davi entende o seguinte: que Deus ama a honestidade. Davi conhecia esse Deus, o Deus dele. Davi conhecia, por isso ele
se achega a Deus para confessar, e ele diz assim: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi está dizendo que andar na luz é libertação. Ele está querendo dizer o seguinte: o Senhor ama a verdade significa andar na luz significa, nesse caso aqui, também significa expor o pecado, não esconder, não encobrir, como ele fez no Salmo 32, e ele conta no Salmo 32 que ele encobriu. Enquanto ele encobriu, ele praticamente morreu. E ele diz assim: então a libertação, a cura é a admissão, a confissão e andar na luz, porque ele conhecia que Deus ama a verdade. Veja, Deus ama a justiça, Ele quer que seus filhos sejam santos, Ele quer que seus filhos sejam perfeitos, e Ele vai fazer essa obra, mas não aqui agora. Ele está fazendo, mas nós só seremos perfeitos na glória. Por isso, a confissão de pecados, o arrependimento, é aquele que nós chamamos que é o remedinho que nós temos que carregar no bolso sempre, porque, vez por outra, nós vamos pecar, e nós precisamos ter esse coração quebrantado. O remédio no bolso é o arrependimento, para pedir perdão, para confessar pecado. Depois, vejam que interessante, ele diz que Deus se agrada da verdade no íntimo, ou seja, de andar na luz. Agora, ele diz que tem coisas que Deus não se agrada. Ele diz no versículo 16, ele diz assim: pois não te comprases, 16, né? Não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Irmãos, tem gente que acha que é mais fácil subir a escada de 100 degraus como sacrifício, como promessa para expiação de pecado, mas não resolve. Não resolve dar esmola, não resolve tocar na banda da igreja, não resolve fazer qualquer serviço para Deus quando está em pecado. O que resolve o problema é um coração quebrantado e contrito e a confissão de pecado. Então, não há saída honrosa para o pecado. O que nós queremos dizer com isso? Que sem humilhação não há arrependimento. Pode falar. Exatamente, Saul quis fazer isso, diferentemente de Davi. O que é que Saul quis fazer? Quando ele pecou, ele até disse para Samuel: pequei contra o Senhor, mas honra-me diante dos homens. Gente, não há honra para quem peca. Quem peca não pode ser honrado, ele tem que ser humilhado, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser corrigido, para o bem dele e para o bem da igreja. Não há saída honrosa para o pecado. Então, sem humildade e quebrantamento, não há purificação de pecados. Não há. Não há purificação de pecados se nós quisermos manter a nossa reputação em ordem. Nós temos que jogar no lixo a nossa reputação, admitirmos o pecado e dizermos assim como Davi: eu pequei. Tu és justo no que o Senhor fizer comigo. Eu preciso ser humilhado, Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Faça o que o Senhor quiser com a minha vida. Precisa de humildade e quebrantamento de coração. Vejam então que arrependimento e confissão é obra do Espírito. Você não faz isso por conta própria. O homem é orgulhoso, nós somos orgulhosos, nosso coração é corrupto. Se depender da carne, nunca nós vamos fazer isso. Nós podemos até fazer da boca para fora: me perdoa aí, tá? Vai perdoando aí. É um termo tão chulo, né? Vai perdoando aí, não é assim que se fala. Me perdoa, meu irmão. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Tem misericórdia de mim. Então não há saída honrosa para o pecado.
E nós aprendemos aqui que tempo não apaga pecados, tanto no Salmo 32, como aqui nós vemos também. Tempo não apaga pecados, mas sim o arrependimento e confissão, que são obras somente do Espírito Santo. Então, conclui-se que o verdadeiro arrependimento e esse sofrimento que vem antes do arrependimento e da confissão, o sofrimento que Deus impõe é só para os salvos, filhos. Ímpio não se arrepende. Por que muita gente dentro da igreja não se arrepende? Não nasceu de novo. Infelizmente, tem gente que não nasceu de novo dentro da igreja? Tem. Infelizmente. Há chance para ele? Claro que há, enquanto a vida há esperança, mas ele tem que crer no Senhor. Primeiramente ele tem que se arrepender dele mesmo, ouvir o Evangelho, deixar que a verdade da fé, da obra de Cristo na cruz entre para dentro dele, ele se arrependa e se converta ao Senhor. Batismo não é sinônimo de verdadeira conversão. Ele é o símbolo daquilo que pode ter acontecido dentro de mim, dentro de você. Mas não significa que uma pessoa que foi batizada é um verdadeiro crente. É um bom sinal. Ele está se submetendo à lei, à ordem do Novo Testamento. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles todas as coisas que eu vos ensinei. Bom, sobre a confissão, vamos falar um pouco sobre essa confissão, alguma coisa prática, mas preste atenção, irmãos, não há como tirar tudo o que é prático na confissão. É uma coisa tão sutil que nós damos nó em nós mesmos, quando se fala em confissão. Eu trouxe aqui algumas situações para a gente debater. Eu gostaria que você também levantasse alguns pontos, se você tiver. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar sobre a confissão: é necessário ter consciência do pecado cometido. É necessário ter consciência do pecado cometido. Às vezes temos essa consciência quando lembrados pelo Espírito Santo, às vezes sozinho. O Espírito Santo toca no meu coração, no teu coração, e você se lembra: puxa, eu cometi pecado, eu pequei contra minha esposa, eu pequei contra meu irmão, eu pequei contra meu pai, enfim. O Espírito Santo toca, às vezes sozinho, você desperta, cai em si. Lembram-se do caso do filho pródigo? Ele caiu em si, por quê? Porque o Espírito trabalhou nele. Então, algumas vezes você é convencido, que você cometeu pecado, a sua consciência é convencida pelo Espírito Santo. Outras vezes é através de alguém que aponte o pecado. Lembra-se de Mateus 18? Às vezes a pessoa está lá vivendo, como nos dias de Noé, e aí está indo para lá, vendendo, comprando, casando, dando-se casamento, bababá, e alguém chega nele e fala assim: você pecou. E ele não está consciente daquilo, mas aquilo, às vezes, quando a pessoa fala, outro irmão amoroso chega e fala, o irmão sincero e fala, aí a gente cai em si. Lembram-se, quem fez isso com Davi? Natan fez isso com Davi. Ele chegou e disse: tu és o homem. Lembra-se que ele contou uma historinha lá da ovelhinha, que o vizinho só tinha uma, outro tinha um monte, enfim. E ele chegou: tu és o homem. E Davi reconheceu e disse: pequei contra o Senhor. Então é assim que acontece. E outra coisa, se você não tiver essa convicção, essa consciência do pecado, você vai confessar uma coisa duvidosa. Isso não é o verdadeiro arrependimento. E depois eu quero dizer para você também que confessar pecados é expor em detalhes, mas de forma simples e objetiva, o mal cometido contra alguém, pedindo-lhe perdão. Quando a gente confessa, eu não estou querendo dizer assim, vamos supor que o marido comete adultério e ele chega na esposa, lógico, adultério é contra a esposa, não é? Contra Deus e contra a esposa, não é? E ele chega na esposa e diz assim: bem, eu pequei contra ti, eu cometi adultério, eu dormi com outra mulher. Só isso? Não, mas eu estou arrependido e peço que você me perdoe. Você tem que expor, você tem que verbalizar
o seu arrependimento. Senão você só contou um fato. Você só contou a historinha. Eu pequei, eu adulterei, eu fiz sexo com a vizinha. Só. Não, você tem que também dizer: perdoa-me, meu amor, eu estou arrependido. Me perdoe, me dê mais uma chance. Tem misericórdia de mim. Você tem o direito de fazer o que você quiser, inclusive pedir o divórcio. Eu entendo isso, mas eu estou profundamente arrependido e peço: me perdoa. Isso é confissão completa. Isso é expor. É contar o caso e pedir perdão, mostrar que você foi tocado por Deus e está arrependido. Não é? Depois, se o pecado está só a nível de pensamento, que nós chamamos pecados ocultos, oculto, devemos confessá-lo somente para Deus. Exemplo, quando você tem um ressentimento contra uma pessoa, às vezes uma pessoa tem atitudes que não te agradam, né? Às vezes, como dizem alguns dizem assim: o santo não bate, né? A gente não tem muita afinidade, né? Assim, às vezes a atitude, ele nasceu numa região lá, no norte do Brasil, outros nasceram no sul, e às vezes os hábitos são diferentes, e tem pessoas que não sabem lidar com isso, né? E às vezes fica meio ressentido, né? A pessoa lá fala muito mole, eu não gosto desse tipo de gente, né? Mas esse ressentimento que nasce no seu coração, você não precisa chegar na pessoa e dizer assim: olha, eu tenho bronca do jeito que você fala, sabe? Então você me perdoe porque você é chata. Não, você não vai confessar o pecado do outro. Não, você não faz isso. Você coloca diante de Deus: Senhor, eu tenho um ressentimento contra aquela pessoa. Às vezes eu até me iro com as atitudes daquela pessoa, mas Pai, tem misericórdia de mim e limpa o meu coração. Eu estou ressentido porque você deu presente para o vizinho, mas não deu para mim. Não, então trata com Deus. Trata somente com Deus. Senão você vai arrumar 2 problemas. Você já tem um problema seu e você vai arrumar um segundo problema com aquela pessoa que você vai tratar. Com falta de sabedoria, né? Você vai lidar com aquilo e vai trazer mais um problema. Você vai avolumar mais ainda a situação. Tá? Em alguns casos pode-se confessar pecados a alguém da igreja que seja sábio, discreto e confiável, evitando fofocas. Não abra seus problemas ou pecados com qualquer pessoa que você também não tem certeza se ela é confiável, porque tem gente que tem a língua comprida. Tiago, capítulo 5, 16, ele diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo pode muito em sua eficácia. Mas ele está dizendo no contexto de presbíteros. Ele está dizendo assim: primeiro, chame os presbíteros da igreja se você está doente, e se cometeu pecado, então confesse os seus pecados diante do presbítero. Eu não estou dizendo que só os presbíteros são confiáveis, porque muitas vezes não são, mas deveriam ser. Agora, existem outras pessoas, irmãs de confiança, irmãos de confiança, maduros o suficiente para saber guardar aquilo no seu coração, diante de Deus, e não sair aí contando para todo mundo: olha, sabe quem foi lá em casa ontem? Rapaz, olha, vamos fazer uma corrente de oração aqui para ele pecou, fez isso. Aí está todo mundo fora do grupo da igreja, né? Mas no particular, vai todo mundo lá no privado, né? Vai todo mundo comunicando um com o outro e vai esparramando o negócio. Então, cuidado com quem você fala. Infelizmente existe esse tipo de falta de maturidade dentro da igreja, né? Então tome esse cuidado, tá? Para não entrar no âmbito de fofoca. Não sei o que eu fiz aqui. Valeu. Agora vamos falar de uma situação mais delicada. Presbíteros e diáconos. Quem são os oficiais da igreja? Presbíteros e diáconos. Para os oficiais da igreja que cometem pecados graves, veja bem, eu estou dizendo pecados graves, escandalosos, pecados que comprometem a sua missão de líder espiritual dentro de uma igreja. Então,
A confissão deve ser diante de toda a assembleia. Eles devem portar-se como modelos também de arrependimento e submissão às disciplinas impostas. Irmãos, a quem mais é dado, mais é cobrado. Os líderes, Tiago diz que não sede muitos de vós, mestres, sabendo que hão de trazer sobre si maior juízo. Maior juízo significa que eles têm a responsabilidade de não pecar, pelo menos de forma escandalosa. Se pecar, vai ter que ser público, exposto, e Paulo diz em 1 Timóteo que, capítulo 5, ele diz que aqueles que pecarem precisam ser admoestados publicamente. E então, como modelos do rebanho, dizem que os pecados dos presbíteros e diáconos são os pais dos pecados da igreja, né? Os pais, porque se ele peca, ele está dando direito do irmão, que é seu discípulo, pecar também. Lógico que não está dando, mas ele precisa ser disciplinado de forma exemplar também. Se ele é exemplo em tudo, inclusive ele também vai ser exemplo na aceitação, na submissão àquilo que lhe é imposto segundo as Escrituras. Então, aqui a confissão é pública, diante da assembleia, de forma como modelo, ok? Há uma frase, voltando então à confissão. Tem um livrinho, Senda do Calvário, um livro muito bom, que fala sobre confissão. E essa frase do Roy Hession é muito interessante e nos ajuda. Olha, na medida em que eu, em verdadeiro quebrantamento, os confesso o quê? Os meus pecados, né? E coloco minha fé em seu sangue, no sangue de quem? De Jesus, que purifica pecados. Eles são purificados e desaparecem. Nós precisamos ter essa confiança, essa convicção, tomar o remédio certo. Eu tenho que ter a certeza de que eu vou ser curado quando eu tomo esse remédio. E depois ele diz: a paz de Deus vem então ao meu coração, a comunhão com Deus é imediatamente restaurada e eu ando com Ele sem reserva, sem mais problemas. Eu ando despido diante de Deus com alegria, em comunhão com Ele, porque eu estou andando na luz. Então a confissão de pecados, ela é cura para a nossa alma, irmãos. Não fique escondendo, achando que você vai resolver, e o tempo vai apagar tudo aquilo, e você vai resolver de outra maneira, e por algum período você pode achar isso. Não. E graças a Deus, se você está sendo oprimido em sua alma, em seu coração, por causa de algum pecado escondido, dê graças a Deus. Sabe por quê? É sinal que você é filho. Porque se você não fosse filho, você não sentiria isso. Você não sentiria essa dor que Davi sentiu. Então dê graças a Deus quando você comete pecados e Deus te disciplina, porque você é filho. Agora tome o remédio. Irmãos, para encerrar, eu quero que você leia comigo. É isso que eu quero que você encerre agora a aula e guarde no seu coração. Veja, quando Deus impõe sobre nós essa disciplina, é para a nossa cura. Não é para o nosso mal. Deus não quer eliminar você, Deus quer curar você, Deus quer salvar você. Então leia comigo lá em Isaías 1:18. Se você quiser ler na sua Bíblia, tanto faz, eu expus aqui, mas eu quero que você leia comigo esse trecho das Escrituras. Isaías 1:18-20. O texto chama-se o convite da graça. Leiam comigo então, vamos lá? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Eu não estou escutando vocês falar. Vamos lá de novo. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada,
porque a boca do Senhor o disse. Quem disse? Foi o presbítero? Foi o diácono? Foi o Newton? Não, foi o Senhor. Então, guarde isso no seu coração. Deus está chamando, quando você é disciplinado e sofre aquela dor, Deus está dizendo assim: venha, vamos conversar. Arrazoar é conversar. Senta aqui comigo, meu filho. Eu quero conversar com você. Eu quero ter um bate-papo, olho no olho com você. Abra o seu coração para mim. Se você fizer isso, e isso no sentido de confissão de pecados, se você admitir isso, eu vou purificar você do pecado. Seu pecado, que é vermelho como escarlata, vai ficar branco como a neve. Você sujo como um porco, vai ficar limpo como uma ovelha lavada. Eu vou lavar você, mas venha. Eu estou te convidando, senta comigo e vamos conversar. Não fuja de mim, porque enquanto você fugir, a minha mão pesará sobre você, como Davi disse. Enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos se secaram, porque tua mão pesava sobre mim, dia e noite. Então faça isso, irmãos. Confesse pecados. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso? A respeito do que foi falado? Raquel? Muito boa a colocação da Raquel. Veja bem, às vezes o pecado é oculto, você está dentro de si, mas você não consegue se livrar sozinho. Dietrich Bonhoeffer, nós procuramos, ontem nós achamos, né, nós temos vários livros, sabemos que lemos isso no ensinamento de Dietrich Bonhoeffer. Ele tem vários livros e ele ensina sobre isso. Mesmo que seja um pecado que você poderia resolver diante de Deus, se você não conseguir, procure um irmão, procure uma irmã, uma pessoa de confiança, e confesse para ele. Aquela humilhação de falar diante de alguém te liberta. Aquela humilhação, aquela tristeza, aquela vergonha de contar diante de alguém de carne e osso como você, de confiança, e que ore por você, é libertador, irmãos. É libertador. O Dietrich, ele fala sobre isso, ele ensina isso, ele até sugere isso. Procure alguém, confesse os seus pecados diante de alguém, se você não está conseguindo se livrar tão facilmente dele. Exatamente, Raquel, muito obrigado. Meus irmãos, vamos orar. Encerramos por aqui. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos exorta, mas que nos cura. Obrigado porque a verdade nos liberta. E é isso que nós pedimos, Senhor, que nós sejamos filhos da luz. Ó Deus, que o Senhor continue pesando a sua mão sobre nós para nos livrar dos nossos pecados, para que possamos ter comunhão plena contigo e com os nossos irmãos, sem reservas. Ó Deus, te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.